Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o apanhador de centeio. Como eu comentei em um dos últimos vídeos que eu lancei aqui no canal, estou tentando colocar no ar os vídeos sobre os meus livros lidos até o momento, que eu favoritei, que eu gostei muito da experiência. Então, esse é um dos livros, então já fica aqui o spoiler de que sim, eu gostei muito desse livro. Eu sei que ele não é o favorito de muita gente, muito pelo contrário, mas eu quero ter aí registrado as resenhas desses livros que mais me marcaram esse ano, para que não aconteça como o ano passado, que cheguei no final do ano e não tinha nada de vídeo das minhas leituras preferidas que eu fiz ao longo de 2023. Já adianto então que eu gostei desse livro, vou explicar alguns pontos do porquê que eu gostei, né? Mas vamos contextualizar, explicar um pouquinho do que a gente vai encontrar aqui nesse livro. Nós vamos acompanhar a narrativa do Holden. Ele é um adolescente de 16 anos e por si só acho que isso é um ponto que muitas pessoas não podem gostar, porque adolescente é complicado. E vamos confessar, né, que ser adolescente é muito complicado também. A gente vai se deparar com esse jovem, então, que ele tá um tanto, não sei se a palavra certa é revoltado, mas ele está desgostoso, ele tá desacreditado na vida. A gente é introduzido na história com ele voltando, né, de um campeonato que eles iam ter de esgrima. Ele, como capitão do time, acabou esquecendo toda a parafernália ali que eles precisavam para competir e fez com que eles não conseguissem competir por conta disso. Então ele volta muito desgostoso e a gente fica ciente daí nesse momento que ele foi expulso também do internato que ele está. Então os últimos dias que ele está ali naquele ambiente, naquela estrutura, e ele já tá ali com aquela sensação de não quero ir para casa porque meus pais vão saber disso. E já é a quarta vez que eu sou expulso e enfim, né? Ele não queria lidar com isso. E aqui eu acho que a gente já pode tirar algumas coisas, né? Ele não parece ser um garoto problemático que busca problemas, que faz bullying com outras pessoas ou que fica buscando briga, né, com outros meninos. Quando a gente se depara com o fato de que ele já foi expulso de 4 instituições, isso mostra pra gente ali um desalinho com esses ambientes. Então, estar no ambiente escolar é difícil, mas normalmente os jovens conseguem passar por isso, né? Então, para mim, o primeiro questionamento foi o que aconteceu para que ele não conseguisse se adaptar, não conseguisse minimamente performar, né, o suficiente para passar os anos e não ser expulso por baixa performance, que é isso que dá a entender ao longo do livro, porque ele está sendo expulso, né, da instituição atual porque ele reprovou em todas as matérias, com exceção de inglês, que é a língua nativa dele, né? E em vez dele ir para casa, o que ele faz, né? Ele foge, entre aspas, assim, do internato e resolve passar alguns dias ali em Nova York sozinho. Pegou o dinheiro que ele tinha, então a gente dá a entender ali que ele tem uma certa condição financeira também para isso. Pegou o dinheiro, vai para Nova York e passar alguns dias ali à deriva. É muito curioso esse processo, porque logo quando ele sai do internato, ele pega um ônibus ou um trem, algum tipo de condução. E ele encontra uma mãe de um cara que estuda com ele, que é um cara que parece que ele não é muita flor que se cheire. O que ele faz? Ele mente, e ele mente compulsivamente em diversos momentos do livro. E é engraçado que, e não é que assim só uma mentira compulsiva porque ele quer enganar as pessoas. Ele fala que no momento que ele está contando aquela mentira, ele de fato está acreditando naquilo que ele está dizendo. Isso vai acontecer algumas vezes ao longo do livro. Então, ele vai entrar num looping de encontros muito errantes. Então, ele mente para a mãe do amigo, ele pede para o taxista que vai levar ele para um hotel parar para tomar uma bebida com ele. Ele vai tentar contato com uma ex-namorada, ele vai entrar em contato com um antigo amigo e ele fica ali buscando algum tipo de relação que ancore ele na realidade. E é muito triste, por isso que é um dos motivos que eu gostei desse livro, ver essa tentativa dele de encontrar um porto seguro, alguém que dê respostas para aquilo que ele nem sabe que ele está perguntando direito, mas alguém que seja realmente um ponto firme, né? Um porto seguro. A gente percebe a profundidade da solidão e da depressão dele. Quando a gente fala de depressão, a gente vê também ele flertando muito com a morte nesse livro. Ele tem não necessariamente um plano de como se matar,
mas ele tem ideações suicidas, isso é claro. Então, eu entendo que as pessoas leem esse livro e acham chato, ele fala muito palavrão, ele é um adolescente chato, pentelho, mas eu vejo que ele, ao mesmo tempo, ele é muito genuíno. E ele é muito genuíno também no seu sofrimento. Ele fala diversas vezes ao longo do livro, isso me deprimiu, isso me matou, coisas desse gênero que fazem com que a gente perceba o estado emocional dele ao longo de todas essas passagens. Ele fala também diversas vezes que as pessoas são fajutas. Então, fajutas de má qualidade, falsas, superficiais, né? A gente pode pensar numa série aí de sinônimos para essa palavra, para essa expressão. E eu concordo com ele porque muitas vezes a gente mascara as nossas relações, a gente tenta se adequar aos meios sociais, às dinâmicas de relacionamento que estão impostas ali, a gente tenta mascarar o que a sociedade espera de nós, como a gente deve se comportar, e muitas vezes a gente não expressa abertamente aquilo que a gente está pensando, a gente mede as palavras, a gente mede as consequências, e isso para ele, de certa forma, é considerar as pessoas fajutas, que não são pessoas que são íntegras com os seus desejos, com seus anseios, com seus pensamentos. E ele sente isso principalmente dos adultos e, de certa forma, ele está certo. Ele tem também um tom muito autodepreciativo, né? Tem alguns momentos que ele fala que ele é um fraco e que ele sente que se ele quisesse fazer alguma coisa especificamente, ele não conseguiria. Então, a gente percebe que ele não tem uma autoimagem também positiva. E ele é muito consciente das suas próprias falhas como indivíduo, o que não necessariamente faz com que ele seja também consciente daquilo que ele tem de bom em si. Então, quando a pessoa foca só naquilo que não necessariamente é o bom, ela vai realmente cavando um buraquinho e se enfiando mais e mais lá dentro. O que a gente vai ficar sabendo, então, em uma parte do livro é que ele está sofrendo de um luto muito doloroso e muito forte, de um nível muito próximo da sua família ali, e que claramente ele não superou nada que aconteceu. Para mim, esse é um livro que fala sobre como um adolescente passa pela sua experiência de luto. E que, no caso, não é uma forma bonita, não é uma forma legal, não é uma forma ali que tenha muitas formas de lidar com aquilo que está sentindo. Não quero dizer aqui qual falecimento e como que ele lidou, etc. Mas esse livro é marcado muito pelo luto. É importante a gente ter essa ótica quando a gente vai adentrar a obra. Tem uma pergunta que ele faz pro taxista que vai levar ele até o hotel, que ele pergunta, né, para onde os patos vão no inverno, quando faz frio, porque eles não ficam mais, né, na lagoa. E é uma pergunta que ele faz mais de uma vez ao longo do livro, e é uma pergunta bem emblemática, e é a minha interpretação, que pode estar totalmente equivocada, que o que acontece com as pessoas quando elas estão vulneráveis, para onde que elas podem fugir quando a situação que ela está não está boa, está ameaçando o seu status de vida ali. Então, para mim, é uma metáfora sobre aquilo que ele está vivenciando, né? Então, os patos, em uma situação de fragilidade causada pelo clima, o que acontece com eles, para onde que eles vão, de que forma eles se refugiam e como, né, esse nosso jovem, o Holden, ele pode se refugiar nesse momento que ele está vulnerável, que ele precisa encontrar ali um porto seguro. Ele tem um tom adolescente, esse livro, muito verossímil. Eu acho que por isso que incomoda algumas pessoas, porque é aquele adolescente chato, meio clichêzão também, mas que funciona muito para a estrutura do livro, funciona muito para a forma com que ele vai se comportar. Então, a gente vê que tem realmente uma sequência lógica e que ele não tem nenhum comportamento que a gente não diria assim que isso não é de adolescente. Muito pelo contrário, ele é muito impulsivo, ele é autodepreciativo, ele se chama de covarde, ele vive dizendo que ele não está no clima de fazer as coisas, o que para mim é um comportamento de esquiva, de não precisar lidar com determinadas situações ou com coisas que podem vir a frustrá-lo. Tem uma cena que acontece também que ele tem a oportunidade, né, de ter relações sexuais com um indivíduo, uma indivídua em si, tá? E a gente percebe que ele não consegue chegar ao fim dessa relação, de fato ter uma relação com essa personagem, que ele estava mais deprimido do que excitado. Então,
para um jovem, para um adolescente, não é um comportamento esperado também, que ressalta para mim o estado mental que ele se encontrava nesse livro e naquele momento especificamente. E uma das curiosidades é que ele leu O Grande Gatsby e ele gostou do livro. E é um livro que fala muito também de aparências, que fala de uma solidão também, de buscar algo que você não sabe como você vai encontrar, ou buscar, né, ter algo que você acredita que você merece e na tentativa de tentar alcançar você faz 1001 peripécias para conseguir. Então, se você leu o livro, talvez você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, mas eu achei curioso porque é um livro que também vai falar sobre muita solidão e quando você precisa, quem de fato está do seu lado. E aqui, quando ele precisou, quem esteve do lado dele, né? Pra você saber, vocês vão precisar ler o livro. Tem uma cena aqui também que me deixou bem desconfortável. Ele vai buscar apoio novamente, né, em um personagem aqui. E vai dormir na casa desse personagem. E eles conversam, eles têm uma conversa muito boa, que por sinal eu quero frisar duas coisas aqui. Essa pessoa fala pra ele o seguinte, que a marca do homem imaturo é querer morrer de maneira nobre por alguma causa, enquanto a marca do homem maduro é querer viver de maneira humilde por uma causa. Então, de que você vai querer fazer as coisas, mesmo que pequenas, por uma nobre causa, se você for maduro. E é engraçado porque isso vai se conectar com o nome do livro, que eu já vou explicar mais pra frente pra vocês. Mas esse mesmo personagem vai falar pra ele que ele não é o primeiro a sentir esse desconforto, essa confusão e ficar até assustado, né? E se ressentir também com o comportamento humano. Porque ele tá naquele momento de se revoltar com o estado das coisas e vai passar ainda pelo processo de aceitar que o mundo, as relações, elas são o que são e a gente não vai conseguir mudar elas. Mas ele está no momento da vida que ele vai se revoltar por tudo que está pré-estabelecido nesse sentido. E esse personagem não fica explícito, não fica claro também, mas dá a entender que ele, em um determinado momento ali da noite, tenta abusar de alguma forma do Holden. E pra mim o que mais me chamou a atenção é que depois disso o Holden fala: quando alguma coisa pervertida dessas acontece, eu começo a suar que nem um filho da puta. Esse tipo de coisa aconteceu comigo umas 20 vezes desde que eu era criança. Eu não suporto. Aqui a gente não teve um abuso em si, a gente dá a entender, fica muito nas entrelinhas. Poderia acontecer isso, mas me chama a atenção de quando ele fala que passou 20 vezes por situações semelhantes a essa. Então, a que tipo de situações ele foi exposto e o quão vulnerável que ele se sentiu nessas situações, como ele fala, né? Ele começa a suar todo. E é muito triste pensar nisso, né? Além do luto que ele está passando, as possíveis situações de violência que ele foi exposto ao longo da sua vida. E vamos combinar que é difícil imaginar um adolescente de 16 anos que passou por essas coisas que vai estar super de bem com a vida. Muito pelo contrário, qualquer psicólogo que sentasse para conversar com ele uma horinha ia falar: vamos pra terapia, vamos começar aqui o teu acompanhamento porque você precisa, e é a sensação que eu tenho com esse personagem. Ele fala algumas coisas interessantes, né? Então tem na página 107 que o que sempre me mata é que eu estou sempre dizendo foi um prazer para alguém que não foi prazer nenhum ter conhecido. Só que se você quiser continuar vivo, tem que dizer essas coisas. Então ele está ciente de que ele precisa estar dentro do jogo social. Na página 128, eu acho que é o primeiro momento que ele fala expressamente que ele já pensou em cometer suicídio, que ele queria cometer suicídio. Por mais que ele não tenha um planejamento, ele tem a ideação, sim, que é bem explícita no livro. E explicando o título do livro, eu espero que você não considere isso um spoiler, mas eu demorei muito para entender, eu tive que pesquisar um pouquinho depois, mas está na página 208 que ele fala: eu fico imaginando um monte de criancinhas brincando de alguma coisa num campo imenso de centeio. Milhares de criancinhas e ninguém está por ali. Ninguém adulto, assim, fora eu. E eu estou parado na borda de um penhasco maluco. O que eu tenho de fazer é que eu tenho que pegar todo mundo se eles forem cair do penhasco. Quer dizer, se eles estiverem correndo e não olharem para onde vão, eu tenho que aparecer de algum lugar e apanhar eles. Era a única coisa que eu ia fazer o dia todo. Eu ia ser o apanhador no campo de centeio. Eu sei que é doido, mas é a única coisa que eu queria ser de verdade. Então aqui ele tem essa
esse olhar, né, de que ele queria ser esse salvador das crianças e que ele quer preservar, né, tem uma outra cena que isso fica bem claro também, que ele quer preservar a inocência das crianças, tanto que ele tem uma irmã mais nova, que é a Phoebe, que ele tem um ótimo relacionamento com ela, por sinal, então a gente vê o lado mais doce do Holden quando ele tá interagindo com ela. Eu acho as passagens que eles trocam, passagens muito bonitas, de um relacionamento de irmão mais velho com uma irmã mais nova. Outra parte que eu acho sensacional é que na página 236 ele tá com aquela sensação de que ele vai sumir, que é uma sensação de despersonalização que a gente encontra, né? Quando a gente fala em traços psicológicos, de a pessoa sentir assim que ela não tem limites, que ela vai desaparecer como um sopro mesmo. Isso é característica tanto de uma crise de pânico quanto uma crise de ansiedade. E isso somado a uma crise depressiva que ele estava tendo ao longo do livro, dá um prato cheio aí para uma tentativa de suicídio, que vocês vão ter que ler para saber se aconteceu ou não, porque eu quero que vocês leiam esse livro. Acho que uma das coisas curiosas também para comentar sobre esse livro é que ele foi banido por um tempo nos Estados Unidos e ele não tem uma boa fama. Eu descobri isso através da Nicole, que eu fiz essa leitura com ela. Foi uma leitura sensacional, realmente eu gostei muito desse livro. Mas que ele foi encontrado na casa ou em posse de alguns serial killers. Então, ou pessoas que atiraram em celebridades, em pessoas famosas, ou pessoas que de fato cometeram algum tipo de atentado, e essas pessoas ou tinham suas casas, ou falavam que para que entendessem o porquê que ela tinha feito aquilo que ela fez, elas deviam ler O Apanhador no Campo de Centeio, que é esse inconformismo com a vida, com a sociedade, com esse sentimento de exclusão, sentimento de solidão muito forte, muito pesado, principalmente quando a gente pensa num adolescente de 16 anos. Então o desamparo aqui ele é muito presente. Eu não sei o quanto desse desamparo dele é de fato necessário, mas o que eu sei é que o luto acaba potencializando tudo isso e ele tá em um momento ali que nada está propício para que as coisas deem certo para ele. Eu acho que isso foi um dos motivos de eu querer continuar lendo o livro, porque eu queria que ele ficasse bem no final. Eu acho que por hoje é isso, pessoal. Eu recomendo extremamente esse livro. Vão com a mente um pouco aberta, tentem desapegar um pouquinho dos palavrão, do quão chatinho ele pode ser às vezes. Tentem focar nesse desenvolvimento da personalidade desse personagem, o estado mental dele nos momentos que as coisas estão acontecendo, que eu acho que a leitura pode ficar um pouco mais aprofundada e um pouco mais gostosa para vocês também. Vou deixar o link desse livro na descrição, lembrando que quando você compra através do meu link, eu ganho uma pequena comissão, você não precisa pagar mais nada por isso. Quero agradecer também a todos os membros do canal que têm feito a diferença no meu dia a dia. Considere você também a ser um membro do canal. Você encontra aqui no primeiro link da descrição o meio para que você consiga se tornar. E se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar também esse vídeo. E espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.